Gente, a próxima palestrante de hoje é a Amanda. E ela já está aqui, Amanda Caroline, que fez intercâmbio na França. Olá! Amanda, seja Oi. bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite para palestrar aqui para os nossos alunos. E é com você. Manda ver. Olá, gente. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Eu me senti muito honrada. Salut a todos que já estão falando aqui. O francês é uma língua muito legal. Eu adoro francês de verdade. Então, vamos iniciar aqui. Vou tentar compartilhar a tela, que para mim esse daqui é novo. Só um minutinho. Vocês conseguem ver? Não nem pra... Ainda não. E agora? Não, tu selecionou a tela? Foi. Selecionar e Pronto. tem que compartilhar. E agora? Agora sim. Então, tá ok. Então, primeiramente, mais uma vez eu quero agradecer por essa oportunidade de estar participando dessa primeira semana de orientação de carreira. Então, vamos começar quebrando fronteiras. Por que eu escolhi esse tema assim para me apresentar? Porque tudo que tem relacionado a fronteiras é aquilo que coloca um limite para a gente. Então, vamos começar já tirando totalmente esse limite. Meu nome é Amanda Caroline dos Santos Faleiros. Eu faço o curso de engenharia que eu acho o mais fantástico possível, que é engenharia de materiais. Quem não conhece esse curso, eu sugiro que dê uma olhada, principalmente se você vai escolher ainda uma área para prosseguir. Se você tem uma tendência à engenharia, mas gosta da civil, da mecânica, da eletrotécnica, então dê uma olhada nesse curso, porque ele é muito bom mesmo. E atualmente eu sou estagiária na Moto Honda, da área de fundição. O meu curso, ele tinha uma opção, daqui a pouco eu vou falar mais sobre a questão do intercâmbio, de escolher entre engenharia civil ou mecânica quando eu estivesse fazendo o intercâmbio. E eu optei pela École Nationale des Ingénieurs de Saint-Étienne, que fica na França, durante um ano, e foi na área de engenharia mecânica. Então, quais foram os primeiros passos? Primeiramente, para tudo na vida nós temos que ter um sonho. Você tendo um sonho, você já está traçando o seu futuro. Logo em seguida, você tem que ter um planejamento. Então, nesse planejamento, você tem que fazer muitas pesquisas, você tem que saber aonde que você quer chegar, o que as coisas vão te proporcionar de melhor. E com isso, você vai ter a sua preparação. Então, por exemplo, o meu curso, o meu intercâmbio, ele foi na França, que o sonho era ir para a França. Então, comecei a planejar pesquisando os tipos de intercâmbio que existiam, porque existem inúmeros, desde só você fazer o intercâmbio cultural até você fazer mestrado, doutorado e posteriormente ser contratado. E nisso, você tem que ter uma questão de preparação. Para você ter uma preparação, você tem que saber tudo o que aquele país que você está pretendendo ir, ele vai te exigir. Ou seja, para onde eu queria, eu não podia chegar e falar em português, que ninguém ia me entender. Os professores não poderiam falar comigo em francês se eu não sabia nada do francês. Então, eu tinha que me preparar com a língua francesa. E foi o que eu fiz. Eu fiz um curso durante 9 meses, só para eu ter um básico, mais ou menos, de como seria o francês. E como eu falei, eu gosto muito dessa língua. E depois eu escutava muitas músicas, assistia vídeos. O meu tio, ele mora no Canadá, então quando ele vinha, ele trazia livros em francês e eu ficava lendo. Então eu acabava transbordando a minha mente do francês. Após isso, depois nós temos nossos sonhos, nosso planejamento, vamos ter o nosso propósito. Então, qual era o meu propósito de ir para esse intercâmbio? Era fazer uma engenharia, era estudar. E, claro, conhecer também novos lugares, E depois disso, de estabelecido o meu propósito, eu tive que ir para a ação. Então, eu fui ver quais eram os projetos que existiam.
E aqui tem uma frase do seu Soichiro Honda, que é todos temos direito aos nossos sonhos loucos. Para muitas pessoas, nossos sonhos são loucos, mas para nós sabemos o que queremos. Temos, como eu falei, né, planejamento, uma preparação, nós sabemos qual é o nosso alvo final. Então, tenham os seus sonhos e corram atrás deles. Não deixem que outras pessoas falem que não vai dar certo. Você tem que arriscar, você tem que ousar. Então, como é que eu cheguei à França? Na época, estava muito em alta o Ciências Sem Fronteiras. Foi, se eu não me engano, o último ano que teve o Ciências Sem Fronteiras. E junto com o Ciências Sem Fronteiras, na universidade anunciaram o Braftec. O Braftec, ele é um projeto de ação do Brasil com a França. Ou seja, eu só poderia escolher universidades francesas, diferente do Ciências Sem Fronteiras, como tenho muitos amigos que foram para a Alemanha, para o Japão, então eles tinham um leque de locais para ir. O Braftec, ele é justamente com a França. Aqui eu coloco que é nas áreas de engenharia e ciências agrônomas, porque é o predominante na área. Só que quando eu cheguei na cidade que eu ia ficar, eu conheci gente que estava fazendo odontologia, gente que fazia letras. Então, dependendo de como a universidade que está oferecendo para você esse projeto tem o contrato com a Universidade da França, ele vai abrir para outros cursos, mas principalmente, a maioria das vezes, na verdade, é para engenharia. Então, antes de falar sobre as etapas de aprovação, né? Como eu falei, temos que ter uma pesquisa. Na França, vocês podem pesquisar depois, vocês vão ter école e université. Qual é a diferença? Para a gente parece que é um pouco semelhante, mas a école, para eles, é a graduação, a nossa graduação aqui no Brasil. E a université é a parte técnica. Então, ou eu escolhia uma école, que seria para continuar minha graduação, ou uma université, que seria uma coisa mais técnica. E também pode ter Polytechnique lá. Voltando aqui. Minhas etapas de aprovação. Primeiro eu tive que foram 2 etapas, né? Na universidade de origem, que eu estava, eu tinha que estar matriculada em engenharia, não importava qual, eu tinha que estar em engenharia. A minha média na faculdade tinha que ser acima de 7, tinha que ter um bom nível de francês. E como é que isso era comprovado? Eu tive que fazer prova oral, escrita e também auditiva. E depois dessas provas, dependendo da minha nota, eu ia fazer uma entrevista, que era com o coordenador do curso de língua francesa. Então, ele sabia muito do francês, eu ia lá conversar com ele. Depois que eu saí da entrevista, eu pensei, oh, meu Deus do céu. Eu fui horrível nessa entrevista, mas graças a Deus, assim, eu consegui. Logo em seguida, que já deu meu ok na aprovação da universidade de origem, eu tive que correr agora para a universidade de escolha. Então, quando tem um edital, que é onde ele vai falar quais são as universidades que estão participando daquele projeto, quais são as graduações, quantidade de vagas e tudo mais, eles davam as écoles que eu poderia escolher. Então, eu escolhi, ia lá, não conhecia nada, eu botava o nome da école no Google e ele falava qual cidade que era e qual era o forte daquela cidade. Por exemplo, em Paris, o forte era a nanotecnologia, que faz muita parte do meu curso. Só que como eu gostava muito da área de metais, eu fui migrando mais para a área mecânica. Por isso que eu escolhi a ENISE, que era uma universidade muito forte na parte de mecânica. E aí eu tive que fazer uma carta de motivação. O que nessa carta de motivação eu poderia escrever? Ou ela deveria ser em inglês ou em francês. Agora, o conteúdo que deveria ter nessa carta era o que eu queria com este intercâmbio, o que eu poderia dar para a universidade, né? Naquela questão de eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, eu gosto de desenvolver alguma coisa. E depois também o que esse intercâmbio iria me favorecer ao meu retorno ao Brasil. Porque esse projeto Braftec, como eu falei, né, ele é um projeto de ação conjunta
Então, eu tinha que ter uma universidade aqui no Brasil, eu ia para a França e voltava para concluir a minha universidade no Brasil, ou seja, era aquela graduação sanduíche. E com isso, com essa carta de motivação, eu tinha que enviar meu histórico escolar. E além desse histórico escolar, ele tinha meio que um anexo, que seria como se fosse um currículo. Seria tudo aquilo que você fez, por exemplo. Eu participei de projeto social, participei do Grêmio Estudantil, eu participei do que você participou. E aí você mandava esses documentos para a universidade que queria, e se a universidade achasse que você poderia entrar, eles te mandavam uma carta de aceite. Essa carta era muito engraçada porque parecia muito filme americano, que eles te mandam a carta falando que você foi aprovada, e aí depois de você aprovada, só sucesso, né? E aí eu tive que correr atrás depois de passaporte. Eu não tinha passaporte. Na época, a Polícia Federal também estava em greve. Aí eles tiveram que mandar uma carta pedindo urgência. Então, foi muita coisa acontecendo em pouco tempo. O Braftec, ele dava uma bolsa. Essa bolsa, ela tinha esses benefícios, que era, eles pagavam a mensalidade da faculdade, passagens diárias de ida e volta, te davam auxílio moradia. Esse auxílio eles falavam, por exemplo, o teu auxílio é 200 euros. Então, você se virava para encontrar um local que você pagasse 200 euros, até 200 euros. Tinha um auxílio saúde, porque para você sair do Brasil para um local estrangeiro, você precisa ter um auxílio saúde, é obrigatório. Então, eles te davam benefício da bolsa para isso, e um auxílio material didático. Esse material didático era bem definido. Ou você comprava um computador, ou você comprava um tablet. Você era obrigatório comprar e enviar todas as contas para o Centro de Prestações de Contas. E aqui, eu vou só finalizar essa parte do... Só fechar aqui. Então, essas foram as pesquisas que eu fui fazendo, o que eu fui passando nessa questão de até a minha aprovação. Depois da minha aprovação, eu pude concluir que só era chegar lá e, uou, tô aqui, né? Mas não é só isso, gente. Vocês precisam se esforçar muito. Lá tem muitas coisas, assim, qualquer lugar diferente do Brasil, porque como nós já moramos no Brasil, nós acabamos não dando tanto valor ao que nós temos aqui. Quando a gente vai para outro local, a gente acaba valorizando o outro local. Então, tem muitas coisas que acabam se tornando um divertimento, um escape, digamos assim, que você se distraia. E isso, no meu propósito, no caso, não era. Eu tinha que realmente estudar, porque se eu não conseguisse as notas que eles exigiam, eu tinha o risco de voltar para o Brasil. E não somente isso, mas também tudo que eu já tinha usado, eu tinha que devolver ao governo. E aí, algumas dificuldades que eu tive na época foi a cultural, porque eu nunca tinha morado fora, eu nunca tinha passado, acho que uma semana longe da minha casa, tudo eu tinha aqui. E aí, quando eu tive que ir aprendendo de pouquinho em pouquinho, então a gente acaba meio que apanhando, mas a gente aprende. Tive alguns problemas também com outros alunos. Não sei se muitos conhecem que a fama do francês é a questão dele não ser tão aberto, né? Ele é muito fechado, muito no seu quadrado e tudo mais. E aí é muito difícil você conseguir ser mais um pouquinho, entrar ali, conversar com ele, ter um grupo de amigos. Mas com humildade, eu acho que a maior coisa que deve ter em qualquer lugar que a gente esteja conhecendo é a humildade. Chegar com todo mundo e falar, eu não sou daqui, eu preciso de ajuda. O que vocês podem me ajudar assim? Porque quando outros alunos brasileiros chegavam e já vinham mais... por exemplo, falavam mais em inglês. Eles não gostavam muito de que falassem inglês. Então, se você falasse inglês, eles já meio que já fechavam para você. E aí, com isso, acabava dificultando a sua interação, o seu convívio, principalmente o convívio. E essa é a questão de como a gente tem que saber lidar com as pessoas, né? Nós não vivemos num mundinho nosso, nós temos um leque assim, de tudo que pode aprender.
E a gente tem que aprender a conhecer as pessoas, a saber o limite delas e ir contornando, assim como a gente faz qualquer tipo de amizade. Valeu muito a pena essa experiência, porque você abre a sua mente para uma nova visão, você não fica... A gente vê não somente dos brasileiros, mas também na universidade, na faculdade, na escola que eu fiquei, tinha um período, um semestre, que era obrigatório eles fazerem intercâmbio. A universidade exigia isso deles. Então, eles escolhiam, e quando eles voltavam, eram outras pessoas. Eles se tornavam mais comunicativos, eles tinham ideias mais criativas. Então, vale a pena você participar de intercâmbio justamente para você se desenvolver, para você se conhecer. E eu falo assim, façam intercâmbio, procurem por essas bolsas. Tem muitas bolsas que, se você botar aí na internet, eles te dão um auxílio. Tem a bolsa Erasmus, se eu não me engano, se vocês forem buscar lá no Google, ele vai falar que é uma bolsa que é com todo mundo, e aí eles acabam dando duas ou três vagas para brasileiros, e eles vão custear também da mesma forma que o Braftec custeou. E é muito legal você ter uma nova cultura, você ter uma nova visão e você conhecer novas pessoas. Você se conhece, você se desenvolve, você aprende e ensina as outras pessoas. Então, o intercâmbio ele é muito legal de fazer. Aqui, quando eu voltei para o Brasil, foi um dos critérios que me fez entrar como estagiária na Honda, porque era um diferencial. Eu conversei com o pessoal do Sul quando eu estava lá, que eles também faziam pelo Braftec, e eles falaram que no Sul o intercâmbio já não era mais um diferencial, era uma exigência. Então, se você não tinha um intercâmbio, as empresas já não viam você assim como o top, digamos assim, aquelas pessoas para ficar ali no começo, a se pensar. Eles já tiravam logo das entrevistas, então muitos estavam ali pela necessidade de fazer um intercâmbio. E é uma oportunidade única, é uma oportunidade que você vai aprender muito. Então, eu falo para vocês, participem, vão lá, vejam que tem muitas oportunidades para você conhecer. Vocês podem até perguntar, eu não vi como é que estava a questão aí no chat, mas aí só estudava? Não só estudava. Quando tem as épocas de estação do ano, é muito legal isso, porque eles te dão ali 2 semanas de férias. Então, você pode viajar, você pode conhecer outros lugares. Aí tem as férias mesmo normal do final do ano, se eu não me engano é um mês. E a cada estação você está conhecendo a estação, está conhecendo o local, está indo buscar outro... Ali onde eu fiquei era muito bom de ir para outros países. Então, façam o que vocês puderem para participar de um intercâmbio e estejam sempre abertos a conhecer as outras pessoas e se conhecer também. Então, acho que é isso, senão eu acabo passando, eu já até passei do tempo. Se vocês tiverem alguma dúvida... Gente, essa é a hora de perguntar alguma coisa para Amanda. Podem mandar as dúvidas de vocês. Amanda, já coloca teu Insta aí nos comentários, por favor. Tá ok. Para a comunicação te marcar. Qual foi a cidade da França que você ficou? Eu fiquei em Saint-Étienne. Acho que ali, se os meninos forem bastante conhecedores de futebol, tem um time de futebol na cidade, então era bem legal, porque quando tinha jogo, aí todo mundo corria para lá, tem o estádio lá, era bem legal de participar. Tem uma pergunta, quando foi para a França, precisou de ajuda de alguma agência? Não precisei de ajuda de agência. O projeto em si, ele me deu todo o auxílio, tanto de chegar no local. A única dificuldade assim, que eu tive mesmo foi de chegar na cidade, porque não tinha um aeroporto na cidade, era numa outra cidade. Então, eu tive que falar com os brasileiros que já moravam lá, para algum deles irem me buscar em Lyon, e aí sim eu fui para Saint-Étienne. Mas não precisei de ajuda de agência, foi só o valor que a bolsa me deu foi o que eu utilizei. Qual foi a minha maior dificuldade? A maior dificuldade que eu enfrentei? Como eu falei, você tem que ter muitas pesquisas e algumas coisas eu só aprendi na hora.
E uma coisa que eu tive muita dificuldade foi quando eu cheguei na cidade, o local que eu tinha alugado, ele estava fechado, porque era um domingo, então eles não abriam no domingo, e na segunda era um feriado, então eles não iam abrir domingo e nem segunda. E eu não tinha chave nem local para dormir. Então, esse brasileiro que foi me buscar conhecia outros brasileiros, e aí eles me levaram para o alojamento que eles estavam. Passei lá os 2 dias. Graças a Deus eu tive essa sorte de ter falado com alguém antes. E aí foi uma loucura, assim, que eu fiquei desesperada, né? Eu vou dormir aonde? Embaixo da ponte, que nem ponte aqui tem. Agora, pergunta que não quer falar. O francês fede mesmo? Então, todos eles têm suas características assim, né? Alguns sim, outros não. Por que eu falo isso? Como eu escolhi uma école que era mais ali uma classe... Eu não sabia, mas quando eu cheguei lá que eu descobri que era uma classe alta, o pessoal ele era bem cheiroso. Eu não sei se tomavam banho com água mesmo ou se eles só tomavam banho de perfume, mas eram cheirosos. Só que na cidade, no centro, a gente encontrava assim, pessoas que eram complicadas de estar perto. Tive também uma situação que foi muito engraçada, que tinha muita gente que era do time de futebol, que estava indo para o mesmo hotel que eu e minha irmã, que a minha irmã foi me visitar no final do ano. E aí eles tinham acabado de treinar, tava um frio horrível, então tudo fechado, o cheiro não estava bom. Peguei um ônibus, um micro-ônibus completamente fechado, todo mundo apertado. E aí o negócio era tenso. Eu tinha uma senhora que era muito engraçada. Ela pegava a luvazinha dela e ficava assim, ulala, ulala. E ficava só nisso durante o período do aeroporto até o hotel que a gente ia ficar. Mas são coisas assim. Amanda, e esse ulalá, ele serve pra tudo, é? É uma expressão do tipo, ah, meu Deus, é uma coisa assim, entendeu? Depende muito da tua entonação. Tipo, falar, ulala é o quê? Ulala é tipo, oh meu Deus do céu, o que tu tá fazendo? Agora se for ulalá. Também. Beleza. Gente, mais alguma pergunta aí? Seu nível de francês era avançado? Não, meu nível de francês, como eu falei, ele foi 9 meses. E aí eu fiz o francês, um detalhe, eu fiz o francês em 2007 e fui para o intercâmbio em 2014. Ou seja, eu passei 7 anos sem estudar o francês, assim, de conversar com as pessoas. Mas eu ouvia muito áudio, ouvia muito vídeo. Principalmente assim, a gente tem, por exemplo, filme. Eu tenho um filme que eu gosto e eu sei todo o diálogo que vai acontecer. Então eu botava em francês e ficava só ouvindo o que eles estavam falando. E isso foi treinando. Mas aí, eu esqueci até de falar, só dando essa ressalvazinha aí. O Braftec, ele deu 2 meses para eu estudar só francês. A minha universidade ia começar em agosto, então eu fui em junho, e aí fiquei junho e julho estudando só francês. E isso era o projeto que pagava também. Existem bolsas para pesquisas para vários tipos de cursos hoje em dia? Ou só para engenharia, etc? Depende muito da universidade que está oferecendo esse projeto Braftec, no caso do Braftec, né? Eu vou botar aqui o nome. Braftec, rapidinho. Esse projeto também manda pessoas... Existe. Ano passado, inclusive, foi ano passado, ele estava até com o Alberto, aí até uma professora de francês agora da UEA falou assim, olha aí, ó, tem de novo o Braftec para ti lá. Eu falei, misericórdia, tô longe que eu quero me formar. Porque, querendo ou não, a gente acaba parando um pouco aqui, né? A nossa vida aqui tem que parar um pouco, a gente tem uma nova vida lá, mas quando volta, a gente tem que recuperar tudo aquilo que a gente perdeu. Só que você já vem com uma mentalidade muito mais desenvolvida. E aí, quando eu cheguei lá, eu tinha muitos amigos. Não, eu tinha 15 brasileiros, e a maioria era engenharia, mas tinha quem era de odontologia, quem era de medicina e letras. Então, depende muito do que a universidade fechou em acordo com a universidade na França. Beleza. Tem também rapidinho, só dando essa última, que é duplo diploma. Então, você começa a universidade aqui no Brasil,
você vai para a França, termina a sua universidade na França, aí você recebe um diploma na França de engenharia, e aí termina a sua aqui. Então, você acaba tendo 2 diplomas no final da sua graduação. Uhum. Ela acabou de falar, ela já falou, ela já respondeu essa pergunta aí. Questão da cultura e tal. Amanda, muito obrigada, Oi. tá? De verdade. Eu que agradeço pela Bom, gente, eu não oportunidade. falava com a Amanda, a gente faz parte da mesma igreja. Mas aí eu lembrei que ela tinha ido para a França e tal. Mas muito obrigada por ter compartilhado a tua experiência com a gente. Tenho certeza que os alunos se amarraram. E dá um sorriso aí pra gente tirar um print da tela e te Peraí que eu marcar. vou tentar parecer bonita aqui, né? Vai lá, Stephanie. 1, 2, 3 e... Beleza! Show! Gente, Obrigada, muito Amanda. obrigada. Beijos. Se o pessoal quiser mandar perguntas para ti lá no Instagram, eles podem, né? Pode mandar sim. Tá bom, Eu então. coloquei aí Muito no sucesso Instagram. para você, tá? Tchau! Tchau.